É com grande alegria que eu saúdo a amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite no Congresso do Setor 8. Já quero agradecer ao nosso bom Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a toda a coordenação do setor, em especial a irmã Marilene, que entrou em contato comigo de uma forma tão carinhosa, tão educada, tão respeitosa, me fazendo esse convite. Que Deus abençoe, minha amada. É um prazer estar aqui com a nossa diretora, a nossa irmã Linalba, todas as suas companheiras, amigas minhas que estão aqui também nessa noite. Trago a saudação do meu amado, o evangelista Jefferson. Ele não pôde estar aqui hoje porque ele está ministrando aula ali no Instituto Federal, mas ele mandou um abraço e a paz do Senhor em especial para o ministério da igreja. Que Deus abençoe. Querida igreja, nós estamos felizes nessa noite, mas antes de ler a palavra, eu quero deixar um presente para todas as congressistas nessa noite, tá? Rapidinho, que está em Isaías, capítulo 62, e o versículo 3, que diz: E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Que Deus continue vos abençoando. Glória a Deus. Nós vamos ler, por favor, abra a palavra do Senhor no Salmo 141, e eu vou pedir permissão à igreja para não ler apenas a porção que foi escolhida nessa noite, que está no verso 2, mas ler desde o princípio. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, a guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Quando os seus juízos forem arremassados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e suca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Amém. E que o Espírito Santo de Deus aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Querida igreja, nós estamos diante de mais um salmo do Davi. O rei Davi, ele contribuiu de forma extraordinária com a composição dos salmos. O livro de Salmos, ele é o inário do povo judeu. Ele é para os judeus como a nossa harpa cristã é para nós. E Davi, ele traz uma contribuição muito grande. Dos 150 salmos escritos, Davi, ele contribuiu com 75 deles. O Davi, ele aparece na Bíblia e Deus traz e nos apresenta lá no primeiro livro do Samuel, quando ele ainda era muito jovem. Ele tinha, segundo alguns estudiosos, entre 14 e 16 anos, quando o Senhor nos apresenta ali no contexto da sua família, cuidando das ovelhas do seu pai. Todos nós conhecemos a trajetória de Davi. Davi foi um menino que foi escolhido pelo Senhor. Deus tinha um grande projeto na vida de Davi. Ele nem tinha ideia do que estava para acontecer na vida dele. Ele era um menino obediente, ele era um menino que obedecia aos seus pais, servia ao seu pai, cuidando das suas ovelhas. E Davi, ele não tinha ideia que Deus tinha preparado uma trajetória extraordinária, que o nome dele seria muito conhecido. Davi, ele é conhecido e amado até hoje. Ele é tido como o rei mais amado que a nação de Israel já teve. Quando a palavra do Senhor nos apresenta o Davi, ele como esse menino, vai nos mostrar dentro de um contexto em que o rei Saul, ele havia sido rejeitado por Deus, por causa da sua presunção e desobediência. E o Senhor havia dado uma ordem ao profeta Samuel
E a ordem era: ô Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá já está o futuro rei, o rei que eu escolhi. Você não está entendendo. Você está aí adulando Saul, mas eu já rejeitei Saul. E até quando, ó Samuel, você vai ter dó de Saul, se eu, Deus, já o rejeitei? Vai para a direção que eu estou te dando, porque eu já escolhi o rei. Era um menino, mas já era escolhido por Deus. E aí nós vamos vendo como é que a mão invisível de Deus foi conduzindo a história do Davi. Davi foi ungido muito jovem, mas nós sabemos que Deus foi criando circunstâncias para apresentar o menino Davi. E nós vamos ver agora o menino Davi dentro do palácio, tocando para o Saul, que estava atormentado, porque dele havia saído o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento não era todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus. Pessoas específicas tinham, reis, profetas, sacerdotes. E algumas pessoas que Deus separava para trabalhar no templo. Porém, o Espírito Santo, quando ele vinha de forma temporária. Ele não vinha habitar como faz hoje em nós. E todas as vezes que alguém pecava, desobedecia, o Espírito Santo de Deus era retirado. E foi isso que aconteceu com o Saul. Por causa da sua desobediência, o Espírito de Deus se retirou dele. E como consequência agora, ele era atormentado por demônios. Ele era possuído por demônios. E a Bíblia diz que agora, quem é que está lá no palácio, está acalmando o rei? É o menino Davi. Ele toca o seu instrumento. E quando ele tocava, o rei, ele se acalmava. E Deus vai criando situações para apresentar o Davi. E nós sabemos que Davi foi apresentado por Deus dentro de uma batalha que havia se instalado. A Bíblia diz que havia uma guerra, havia um exército ali amedrontando, afrontando o povo de Deus. Por 40 dias, um gigante Golias afrontava o povo de Deus e ninguém se apresentava para enfrentar o gigante Golias, até que o menino Davi, ele confia no Senhor, ele diz: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E ele vence o Golias, e como consequência, ou como um troféu, agora ele vai se tornar o genro do rei Saul. Ele vai se casar com uma filha do rei. Mas a palavra do Senhor diz que, por causa agora do reconhecimento público que o Davi vai ter diante da sociedade, diante do povo, o coração do rei Saul vai ficar contra o menino Davi. Por causa de um simples cântico, onde as mulheres reconheciam os feitos de Saul, porém elas cantavam que Davi havia feito muito mais. O rei fica chateado, ele fica irado, e agora ele diz: só falta agora o Davi querer tomar o meu reino. E ele não sabia que diante dele já estava o rei da nação. Ali estava um rei ferido no seu ego, rejeitado por Deus, e um menino que ia crescendo, Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: não se importa se alguém não reconhece você. Diga: não se importe. Diga: porque o Espírito do Senhor está te fazendo crescer. Ele está te fazendo crescer. Ele está te fazendo crescer. Diga: ele vai criar circunstâncias e vai te apresentar. Depois desse episódio, que Davi ele vence o Golias e que há um reconhecimento público por parte das mulheres, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Davi agora ele passa a ser perseguido pelo rei Saul. A perseguição de Saul é tão feroz contra o menino, porque tudo que ele quer agora é matar Davi. O coração de Saul, que antes tinha inclinação para o bem, agora é tomado pela inveja, agora é tomado pela perversidade,
agora é tomado pelo ódio, porque alguém está ali sendo exaltado diante dele. Ele não entendia, mas ele sentia que tinha algo diferente sobre Davi, que algo diferente era esse, era um projeto maior que ninguém poderia impedir. O Davi desde então agora ele anda errante, se escondendo, e ele passa cerca de 13 anos. Imagina você o que é passar 13 anos correndo de um lugar para o outro, de caverna em caverna, nos desertos da sua região. E não havia lugar seguro para Davi, porque onde quer que Davi se escondia, lá estava Saul como uma fera perversa, querendo tragar a vida de Davi. Quando nós chegamos no Salmo 141, nós não sabemos que circunstâncias o Davi estava vivendo, mas a palavra do Senhor nos mostra que ele está mais uma vez em situação de angústia, ele está mais uma vez em situação de perseguição, ele está mais uma vez em grande sofrimento. O salmo ele vai iniciar com uma oração, e o Davi dizendo: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. O salmista Davi, ele sabia que na hora da angústia, na hora da dor, na hora da perseguição, na hora da rejeição, não se tinha a quem clamar a não ser ao Senhor. Ele entendia que a oração era aquele momento onde a sua alma precisava se derramar. E ele precisava clamar, e não era para clamar a homens, não era para clamar a poderes terrenos, mas era para clamar ao Senhor. E ele diz: ouve, Senhor, escuta e inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Só sabe o poder de um clamor quem está clamando. Só sabe o poder da oração quem está numa batalha espiritual em oração. Porque a oração, além de ser o alimento, o oxigênio da nossa alma, a oração é uma arma poderosa que o Senhor nos entregou. É através da oração que grilhões são quebrados. É através da oração que o Senhor derruba barreiras. É através da oração que o Senhor muda sentenças. É através da oração que o Senhor muda destino de nação. É através da oração que o Senhor também muda corações. Davi sabia que o local mais seguro para ele era na presença do Senhor, derramando a sua alma em oração. Quando Davi ele faz essa oração, e é interessante que são vários salmos. Muitos dos salmos de Davi, dos 75 que ele escreveu, uma grande parte são expressões dele quando ele está em batalhas ou em angústia. Por exemplo, no Salmos 13, olha a oração de Davi: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então a angústia é algo que um dia todos nós passaremos. A noite ela chega para todos nós. Não pense você que é só você que se angustia e que às vezes pergunta: Deus, aonde tu estás? Os grandes homens da Bíblia, em meio à angústia, também perguntaram ao Senhor: até quando? Quando nós olhamos, por exemplo, para Jó, em meio à sua angústia, em meio à sua aflição, ele olhou e disse: ó Senhor, que seja maldito o dia quando disseram: nasceu um menino. Deus, por que é que o ventre da minha mãe não foi o meu sepulcro? Por que é que eu não morri lá, Senhor? Grandes homens da Bíblia questionaram também.
gritaram na alma. Então fique calma, porque o Senhor está ouvindo o grito da tua alma, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando alguém questiona. Ei, você é humana. Davi perguntava: até quando, Senhor? Mas preste atenção, todos os salmos de Davi, mesmo quando ele inicia em angústia, mesmo quando ele inicia questionando, ele sempre termina em adoração. Ele sempre vai terminar reconhecendo a soberania de Deus e reconhecendo que está esperando no Senhor, porque as lutas, elas nos esmagam. A luta, quando chega, ela esmaga o nosso orgulho, ela esmaga a nossa vaidade, ela esmaga a nossa arrogância, e não resta nada a não ser ficarmos prostrados na dependência de Deus. Davi era um homem que já havia sido esmagado por diversas situações, e mais uma vez ele está aqui. Ele está clamando ao Senhor, ele está orando a Deus. E qual é a preocupação do Davi? É que a sua oração chegue diante de Deus, é que ela chegue lá. Essa oração não poderia ficar no ar, não poderia ficar só abaixo do teto, ela precisava subir. E Davi, ele diz: ó Senhor, suba a minha oração perante a tua face. E como é que essa oração ela deveria subir? Ele agora vai se reportar algumas liturgias, ele agora vai se portar algumas formas ou algumas práticas que o próprio Deus havia estabelecido para a nação de Israel, para que o povo pudesse se relacionar mais com o próprio Deus. Ele diz: suba como incenso. O incenso era um perfume. Interessante que esse perfume, quando ele foi composto, foi o próprio Deus que trouxe a receita para Moisés. O próprio Deus disse: Moisés, você vai usar tais iguarias, você vai usar as substâncias certas para fabricar este perfume, Moisés. Porque este perfume, que é o incenso, não é um perfume normal, não. Esse perfume não pode ser encontrado no boticário, não pode. Esse perfume não se encontra na natura, não encontra. Esse perfume, nenhuma loja, seja ela de Paris, da França, não tem lá. Ei, esse incenso é santo. Esse incenso só pode ser utilizado na minha presença e na hora do sacrifício. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 30, do versículo 34 ao 38, Deus dando a receita a Moisés e dizendo: faça o perfume desse jeito, e ninguém vai usar para si próprio. Esse perfume só pode ser utilizado na hora do sacrifício. Na hora que o animal, ele era sacrificado, ou seja, ele era queimado. Quando o animal, ele era sacrificado, ele era queimado, um odor muito forte tomava o ambiente. Você já imaginou carne de animais sendo queimada? O sangue, ou o cheiro do sangue que tomava conta do ambiente. Mas quando o incenso estava aceso ali, o perfume era superior. E o perfume, ele tomava todo o tabernáculo. Você sabia que você é o bom perfume de Cristo? Você sabia que por onde você passa, alguém sente que você é diferente? Você sabia que aonde você entra chama atenção? Não é a tua roupa, não é o teu cabelo, não é o sapato, não é a marca de roupa que você usa, mas é a presença do Espírito Santo em vasos de barro. Davi agora, ele vai se
vai falar sobre essa oração para que o Senhor possa receber. E ele olha para a liturgia do tabernáculo, aonde havia o incenso, aonde havia o sacrifício da tarde. O próprio Deus havia estipulado e dito a Moisés que diariamente 2 cordeiros precisavam ser sacrificados, um pela manhã e o outro às 3 horas da tarde. Você vai ver isso em Números capítulo 28, do versículo 1 ao 8. Esses animais precisavam ser sacrificados em prol do pecado do povo. E agora o Davi não está no tabernáculo. O Davi está fora do tabernáculo. Ele está em aflição, ele está em angústia. Os inimigos mais uma vez estão perseguindo Davi. Ele não está agora no tabernáculo para pela manhã estar lá junto ao sacerdote, oferecendo o sacrifício pela manhã, o sacrifício à tarde. Não há o incenso diante dele. As práticas externas não estão ali. Mas Davi agora se coloca diante do Senhor como o próprio sacrifício. Ele diz: ó Senhor, ouve a minha oração. Que suba, Senhor, a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos. Ele dizendo: eu não tenho agora, Senhor, o sacrifício da manhã, eu não tenho o sacrifício da tarde, mas eu tenho as minhas mãos erguidas para o céu. Eu não posso participar da liturgia agora, mas eu quero ser a canção, eu quero ser o incenso, eu quero ser o instrumento que alegra e toca o coração de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 8, ele vai dizer que os homens devem sim orar em público. E que os homens também devem levantar as suas mãos santas, sem ira e sem contenda a Deus. Repita comigo: mãos santas. Diga: mãos sem ira e sem contenda. Sabe por quê? Porque Deus não recebe toda oração. Deus não recebe todo e qualquer sacrifício. É uma realidade que às vezes nós não queremos falar. É como se falar isso, Deus não fosse o Deus de amor. Não, você não está entendendo. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus tão santo que Ele promove todos os meus. E Ele já promoveu. Que meio, irmã Sádia? Ei, agora nós não precisamos sacrificar um animal de manhã e o outro às 3 horas da tarde, não. Lá no Novo Testamento diz a Bíblia que João Batista estava batizando os homens. Aí de repente Jesus vai e aparece. Aí João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício eterno. Cristo é o nosso sacrifício eterno. O Senhor já entregou o seu Filho por nós. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porque esse sumo sacerdote, ele já adentrou na presença. Aí ele diz: ei, você precisa agora entrar com ousadia na presença. E essa ousadia não tem a ver com autoconfiança. Você não entra na presença de Deus porque você é. Você entra porque você se tornou em Cristo. Porque Cristo providenciou. Mas nem toda oração o Senhor ainda vai responder. E por que é que Ele não vai responder, irmã Sádja? Por favor, abra a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías capítulo 1.
a partir do versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais, e não fogo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesse pisar meus átrios. Versículo 15. Porque quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O nosso Deus não vai ouvir todas as orações, não porque Ele é surdo, mas é porque Ele conhece a intenção dos nossos corações. Todas as vezes que a hipocrisia dominar o nosso coração e a nossa mente, o Senhor olha para nós e diz: sabe já, eu não ouço. Todas as vezes que as nossas mãos estiverem sujas de sangue, e você pode dizer: graças a Deus eu nunca matei ninguém. Você pode nunca ter pego uma arma e atirado, mas todas as vezes que você calunia, você mata. Todas as vezes que você inventa uma fofoca, você mata. Todas as vezes que você prepara a sua casa, o seu coração, para ser um cenário de pessoas perversas, você está matando alguém. E aí o Senhor diz: pode praticar toda a liturgia, pode queimar animais, pode queimar incenso, pode erguer as mãos, mas eu não ouço a oração. Aí o Senhor diz: eu, Deus, já estou cansado das vossas festas. E quando nós olhamos para isso, é o Senhor dizendo: eu não quero vocês, não. É Ele dizendo no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Porque a vida com Cristo é um sacrifício diário. Volte, por favor, para o Salmo. Quando nós olhamos esse Salmo, Davi orando com toda sinceridade, ele está aqui com o coração quebrantado. Ele está aqui reconhecendo que ele precisa ser ouvido por Deus. Mas é interessante que ele continua a sua oração. E a sua oração é: põe, ó Senhor, uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Todos nós, escute isso. Nós temos uma natureza caída. Depois que Adão e Eva, eles pecaram, todos nós já nascemos pecadores. Todos nós. Um bebê de 1 mês que nem anda, não tem consciência, não fala, já é um pecador. E nós somos pecadores não é porque nós praticamos o pecado, não. É porque essa é uma condição nossa. E quando chegar a primeira oportunidade, nós vamos pecar. Diz a história que um certo homem, um fazendeiro, ele tinha uma fazenda muito grande e colocou um trabalhador lá. E todos os dias que ele passava, o trabalhador era resmungão, era aquela povo insatisfeito e ficava: miserável Adão, por sua causa eu agora estou aqui trabalhando debaixo desse sol quente. E o fazendeiro ouvia todos os dias, até que um dia ele chegou e disse: vem cá, a partir de hoje você não trabalha mais debaixo do sol quente. Você vai trabalhar debaixo de um coqueiro, vai ter água de coco para você, e seu trabalho vai ser brando. Ele: que coisa boa. Ele disse: agora só tem uma coisa, eu vou deixar uma caixa com você, e você está proibido de abrir essa caixa. Ele: só isso? É fácil demais.
Aí todo dia trabalhando debaixo de uma árvore, água de coco, ele, que trabalho bom. Aí de repente ele olhou para a caixa e fez: o que será que tem dentro dessa caixa? E a curiosidade foi aumentando, ele: o que será que tem dentro dessa caixa? Até que chegou um dia, ele não aguentou e abriu a caixa. E quando ele abriu, estava escrito: não foi só Adão que pecou, você também pecou. Agora volta para trabalhar debaixo do sol quente. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. E destituídos estão da glória de Deus. Ninguém está aqui porque é boazinha. Ninguém está aqui porque é de uma família nobre. Ninguém está aqui porque tem condição, não. Nós estamos aqui, é a graça. É graça. É misericórdia. Agora veja, Davi diz: põe uma guarda, Senhor. Põe um guarda na minha boca, nos meus lábios, e não deixe que o meu coração se incline como os perversos. Sabe qual é o maior desafio nosso? Não é só estar no meio dos perversos e ficar intacto, não. O maior desafio é você conviver com o perverso e não se tornar um perverso também. O maior desafio é você conviver com um fofoqueiro e não se tornar fofoqueira também, porque é difícil. Parece uma doença contagiosa, irmãos. Porque é bom falar da vida dos outros, o povo gosta. O povo gosta. Então Davi, ele reconhece as suas fragilidades, a sua humanidade, e ele diz: ouve, Senhor, a minha oração. E que oração é essa? Não me deixe eu me tornar um perverso. Não me deixe, Senhor. Que o meu coração ele permaneça puro diante do Senhor. Que meu coração ele permaneça reto diante do Senhor. Ele sabia que ele estava sendo perseguido. Os inimigos estavam armando ciladas para ele. Para onde ele olhava, tem um inimigo feroz como um leão para devorá-lo. Ele está angustiado. Ele diz: ó Senhor, ajuda-me, guarda-me dos laços que me armaram. Você não sabe quantos laços ocultos armaram contra a sua vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga: se alegra hoje, porque o laço foi quebrado e a tua alma escapou, como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. Enquanto alguém arma laço, você ora. Enquanto alguém se programa para te parar, você está derramada no altar. Enquanto alguém te persegue, você está chorando diante dele. Ei, não espere que todos te amem. Espere que Deus ouça a sua oração. Não espere ser aceito por todos. Espere que Deus ouça a sua oração. Se Ele ouvir tua oração, Satanás que saia da frente. Alai chou pratária, alai chequeterga, alai jo, alá. Ele começa nesse clamor, assim como ele começou também no Salmo 140, pedindo a Deus por livramento. E ele disse: livra-me, ó Senhor, dos homens ou do homem mau. Guarda-me do homem violento. E ele não termina chorando, ele não termina se lamentando, mas ele termina dizendo no verso 12: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. A palavra do Senhor diz que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora. Agora, não é amanhã, é agora. O Senhor, Ele se levanta diante do nosso clamor. E é nesse salmo onde
Davi se derrama mais uma vez aos pés do Senhor. Que ele agora, ele termina esse salmo dizendo: guarda-me dos laços que me armaram, e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes. Aí ele diz que eles caiam, Senhor, até que eu tenha escapado inteiramente. Eu quero ministrar nessa noite que nenhum inimigo, seja no mundo espiritual, seja no âmbito material, vai prevalecer contra ti, nem contra a tua casa. Não, você não está entendendo. Nenhum inimigo vai prevalecer contra ti, nem contra a tua casa. Nessa noite o Senhor diz: eu sou Deus de escape. Eu estou dando escape ao teu filho. Eu estou dando escape à tua menina. Enquanto você está aqui em oração, em adoração, o Senhor está visitando a menina rebelde. Mas fique em paz, porque a menina rebelde tem um chamado. Fique em paz, porque o menino rebelde tem um chamado. Enquanto você se derrama diante do altar do Senhor, a mão invisível de Deus vai alcançar os teus. Enquanto você ora, o mundo espiritual entra em movimento. É o nosso coração. Davi, ele é reconhecido ou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Esse título é dado a Davi não é porque Davi foi perfeito em todos os seus caminhos. Porque nenhum de nós, por mais que venhamos nos esforçar, nunca seremos perfeitos. Perfeito, só o homem perfeito chamado Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E por que ele era? Porque Davi, ele tinha um coração inclinado para o arrependimento. Davi, ele não tinha um coração embrutecido, não estava mergulhado na soberba, nem na arrogância, assim como Saul, que foi rejeitado. Quando o Senhor levou o profeta até ao Davi para expor o seu pecado, Davi, quando vê o seu pecado sendo exposto, ele vai orar e dizer: ó Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Lá na frente ele diz: não retires de mim o teu espírito. Não retires, não retires. Ele não está preocupado com a coroa. Ele não está preocupado com a riqueza. Mas a preocupação de Davi é: não retires de mim o teu espírito, Senhor. Não retires de mim o teu espírito. Ele inicia clamando ao Senhor, esperando que Deus ouça a sua oração, onde o seu coração está quebrantado, está derramado. E ele termina declarando: Senhor, que sejam os meus inimigos que venham cair na rede que eles mesmos armaram. Enquanto eles caem, eu vou escapando. Olha para a pessoa e diz assim: escapa-te. Diga: vai escapando, minha irmã. Diga: vai escapando. Diga: o inimigo está feroz, está tentando te destruir, está tentando destruir a tua casa. Mas vai escapando, vai escapando, vai escapando. E você pode perguntar: escapar para onde, irmã Sádia? Corre para a presença do Senhor. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Corre para a presença. Corre para a presença em oração.
corre para a presença em jejum, se humilha debaixo da mão potente de Deus, porque Ele vai se levantar. E eu termino dizendo 9h20, passou meu tempo. E eu termino dizendo nessa noite que o que Deus mais almeja de nós é um relacionamento sincero. Relacionar-se com o Senhor. De manhã, de tarde, de noite, em casa, na rua, no trabalho. Tenha o Senhor com você. Se o seu coração for sincero, você vai ser como um bom perfume de Cristo. Aonde você passar, alguém vai dizer: ela é diferente, ela é diferente, ela é diferente. Aonde você passar, alguém vai se levantar e vai testemunhar, porque Cristo vai aparecer através de você, nas suas atitudes de humildade, nas suas atitudes de amor. Não basta só aqui a gente pregar, cantar, se alegrar, e lá fora a gente humilhar o pequeno, pisar aqueles que nós achamos que não tem nenhum valor. Não, isso não é cristianismo. Aí o Senhor diz: não, desse jeito não. Se for para jejuar assim, eu não quero. Mas eu quero é que o coração esteja despido e sincero. Aí se o coração estiver despido e sincero, eu vou alinhar a tua vida com o meu coração. Você não vai mais para onde você quer, porque quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu sopro e te levo. E eu termino dizendo, nessa noite, o Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro perfeito, sacrifício perfeito, Ele morreu por nós. E Ele morreu para nos garantir esse relacionamento perfeito. Ninguém está aqui porque merece ou porque é digno. Estamos aqui por causa do sacrifício dEle. E se tiver alguém em nosso meio, ou assistindo esse culto, ouvindo os louvores e essa mensagem, eu quero lhe dizer que hoje é o dia de você se render ao Senhor. Até quando você vai fugir da presença de Deus? Para onde você for, as digitais de Deus estarão por todas as partes. Aí o salmista disse: para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei, Senhor, de ti? Se eu subir aos céus, tu lá estás. E se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. E se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Para onde você vai da presença de Deus, para onde você for, Ele vai estar lá te esperando. Hoje é a noite de você voltar-se para o Senhor. Hoje é a noite de você reconhecer que não há vida fora de Jesus. Que essa palavra encontre guarita no teu coração. É a semente. A minha função nessa noite não é converter ninguém. A minha função é apenas lançar a semente. E o Espírito Santo é Ele que convence. Eu posso orar, pastor? Por favor, fica de pé nessa noite. Fica de pé. O nosso coração precisa estar alinhado. Alinhado com a palavra. Alinhado com aquilo que nós pregamos, alinhado com aquilo que nós acreditamos. Não dá para levantar as mãos agora e daqui a 5 minutos essas mesmas mãos serem erguidas para praticar o mal. Não dá para agora nos emocionarmos, chorarmos na presença do Senhor e quando sairmos daqui pegar o celular para destruir a vida da nossa irmã. Esse sacrifício o Senhor não aceita. E não aceita nem de mim, nem de você. Porque Ele é santo. E as mãos têm que estar levantadas, sem ira e sem contenda. Mãos santas. Segura na mão dessa irmã que está do seu lado. Segura, segura. Segura na mão. Pergunta a ela: eu posso segurar a tua mão?
Pergunta a ela, o que é que tem na tua mão, irmã? Com todo respeito, pergunta. Pergunta, na tua mão tem sangue? Na tua mão tem ira? Na tua mão tem contenda? O único sangue que pode ter nas nossas mãos é a sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança. Sangue de irmão não pode estar nas nossas mãos. Essas mãos têm que ser mãos santas. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Esses dias de festas. E a festa maior é porque o teu Espírito habita em nós. A festa maior é porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo diante da nossa pequenez, fragilidades, mas o teu Espírito insiste em nós. E todas as vezes que nós queremos correr da tua presença, o teu Espírito nos atrai de novo. Nós somos atraídas por esse amor. Nós somos atraídas por essa graça. Quem pode fugir da tua presença? Obrigada, Senhor, porque não fomos nós que te escolheu, mas foi o Senhor que nos escolheu. Obrigada por esse amor eterno. Que o nosso coração seja lavado, que a nossa mente seja lavada pela tua palavra. Que o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro, purifique as nossas mãos, purifique o nosso coração, purifique a nossa consciência, para que possamos prestar um culto ao Senhor. Um culto verdadeiro, aonde o Senhor tem prazer de receber a nossa oração, aonde o Senhor tem prazer de receber o nosso louvor. Que não haja sangue nas nossas mãos, que não haja contenda, que não haja mentira, que não haja prostituição, que não haja porfia, que não haja adultério, que não haja malícia, mas que haja, Senhor, vida santa diante do Deus Santo. Que haja santidade, santidade, mãos santas erguidas ao Senhor. Obrigada, Pai, por tua presença, porque é a tua presença que nos santifica. Você pode abraçar essa irmã que está do seu lado. Abraça essa irmã e diga: as minhas mãos são erguidas para te abençoar. Diga: minha boca é aberta para te abençoar e não para te amaldiçoar. Diga: eu não fui chamada para amaldiçoar, eu não fui chamada para matar, eu fui chamada para abençoar, eu fui chamada para ministrar bênção. Então recebe bênção nesta noite, recebe resposta nessa noite, recebe cura nessa noite, recebe projetos novos de Deus, recebe roupa nova, recebe vestes novas, recebe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.